vocês uma brincadeira, um jogo. Se vocês puderem se sentar da metade para frente da cadeira, só para desencostar as costas, tentar manter a coluna ereta, pousa os olhos assim mais à frente, assim, onde for possível, e procurem, não é para fechar os olhos, é só deixar eles relaxados, né, absortos, e procurem se concentrar nessa postura. As mãos podem ficar postas aqui sobre as coxas mesmo. O objetivo, na verdade, é conectar os pés, as pernas no chão, e observem essa postura, observem a coluna, não abaixem demais a cabeça, percebam o que vocês estão fazendo. Ouçam o que está acontecendo. Para além da minha voz, ouçam o ambiente. O que está havendo? O que vocês ouvem? O que se passa com você quando você escuta esse som, quando você sente os seus pés plantados, né, no chão, a sua coluna ereta, às vezes até um pouco incômoda, a gente não tem muito hábito de fazer isso, né? Como é que é? O que vocês encontram, percebem? Não precisa responder, obviamente, isso é uma questão para vocês fazerem. E uma outra questão. Agora, tentem não ficar pensando no que está acontecendo, no que vocês estão vendo, ouvindo. Apenas se concentrem neste momento, sem desenvolver nenhum pensamento, só observando. Isso é importante, isso é fundamental. Vamos ficar um tempo observando isso, em silêncio, sem desenvolver pensamentos, sem não pensar ou sem pensar, ou pensando, não. Apenas observe. Respire. Percebam a respiração. Sintam essa respiração. Sintam esse ar entrando no pulmão. A diferença de temperatura do ar que entra, do ar que sai. O que mais a gente consegue sentir, ouvir, além daquilo que está acontecendo nessa sala? Algo mais profundo. Algo que tem a ver com a gente. Isso é fundamental. Agora vocês podem voltar para a posiçãozinha que vocês estavam. Era só um exercício. Isso é quase, né, o que a gente faz em Zazen, que é a prática meditativa do Zen. E o que é mais interessante nisso tudo, apesar do Zen ser uma tradição religiosa, qualquer pessoa de qualquer tradição religiosa pode fazer, pode praticar. E isso é maravilhoso justamente porque é uma prática de autoconhecimento. Quando a gente deixa de lado tudo o que está acontecendo no ambiente, quer dizer, não é deixar de lado, é focar na verdade nisso, mas deixar de lado coisas que não estão acontecendo no ambiente. Aquilo tudo que a gente inventa, aquilo tudo que é, na verdade, produto da nossa mente, da nossa imaginação, dos nossos pensamentos. E realmente se fixa nesse momento. O que a gente percebe, o que a gente encontra. Esse autoconhecimento é tão importante. A gente ouviu, né, sobre inovação, sobre diversas coisas. E para que isso aconteça, para que a gente transforme o mundo à nossa volta, só é possível que isso aconteça se nós nos observarmos, se nós nos conhecermos. Qualquer tradição religiosa, como eu falei antes, pode oferecer isso para vocês. Todas elas, na verdade, propõem que a gente olhe para si, se conheça, se perceba. Então, o que eu estou falando aqui para vocês não é nada específico do Zen.
é sim a prática mais importante que o Zen propõe. Fazer zazen é uma coisa importante. Sentar, em Zen, que é esse estado meditativo. E isso, então, é fundamental, porque quando a gente faz isso, e faz por muito tempo, muitas vezes, a gente se observa e se conhece. E no Zen, não basta ficar nisso, se conhecer. Quando a gente conhece a nós mesmos, a gente começa a perceber que aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, outras pessoas sentem também, percebem também. E isso é maravilhoso, porque faz com que a gente perceba que existem mais pessoas que pensam, não é igual, mas de uma maneira parecida. Essas pessoas estão aí no mundo, estão aí sentados do lado de vocês. E a gente começa a perceber que a gente tem muito mais semelhanças do que diferenças. Que aquilo que me parece horrível quando eu olho no outro, provavelmente tem em mim também. Às vezes eu dou uns exemplos esdrúxulos, sabe? Mas a gente, quando assiste o jornal, e aí a gente ouve falar de um crime horrendo, terrível. A gente fala, que horror, imagina como é que um ser humano é capaz de fazer isso. A minha sugestão é, olhem para vocês, verdadeiramente. Será que você também não seria capaz de fazer isso? Imagina, eu jamais faria uma coisa dessas. Será? O que nos diferencia, nos separa dos bandidos? Nossos valores, aquilo que a gente estabelece como ética na nossa vida. E alguns, obviamente, têm isso um pouco mais flexível. Não é, obviamente, adequado, mas quando nós determinamos para nós mesmos, isso é certo, isso não é certo, não é adequado que eu aja dessa maneira, ou é adequado que eu aja de uma determinada maneira, nós estamos fazendo escolhas, estamos tomando decisões. E essas decisões são importantíssimas, porque elas falam sobre quem nós somos. Então, para que isso aconteça, eu preciso me conhecer, eu preciso me observar. Como eu falei, em qualquer prática, desde que vocês verdadeiramente parem, tomem um tempo para se conhecer, para se perceber, sem dúvida, inevitável, vocês vão se conhecer. E, obviamente, não vai ser tudo que vocês vão encontrar dentro de vocês mesmos que vai ser tão legal, tão bonitinho. Mas vai ser fundamental, inclusive porque quando a gente vê essas coisas também, quando a gente entra em contato com isso, quando a gente consegue assumir, aceitar com intimidade, com verdade, até essas coisas que a gente não gosta muito, a gente tem a oportunidade de transformá-las. Transformar em alguma outra coisa. Quando a gente pensa, por exemplo, em raiva, enquanto a gente só está sentindo raiva, nada vai mudar. Não vai acontecer absolutamente nada de diferente na nossa vida. Buda costumava dizer que a raiva é como uma brasa que a gente quer jogar no outro. A grande questão é, quem é que se queima primeiro? Quem está segurando? Se eu estou segurando a brasa na minha mão e eu jogo no outro, tudo bem, eu posso até tentar queimar o outro, às vezes eu consigo enterrar, e não adiantou nada. Mas certamente, eu vou me ferir. E para que eu consiga perceber isso, eu tenho que me olhar, eu preciso me conhecer. A gente tem que se dar essa oportunidade, esse tempo. E esse tempo, mas nossa, eu vou virar monge, então não. De jeito nenhum precisa fazer isso. Já pensou se o seu dia é corrido, na loucura do teu dia a dia, agora eu não vou mais, vou desistir de tudo, vou raspar o cabelo. Ela já quase raspou. E vou virar monge. Não, a gente precisa colocar, pode até ser, mas não precisa disso. Você precisa encontrar 5, 10 minutos no seu dia. Pode ser dentro do trabalho, num canto um pouco mais reservado, para você ter um pouco de silêncio. Pode ser na sua casa, em qualquer lugar.
no minutinho que você tenha, né, naqueles minutinhos que você tem entre, sei lá, a academia e o horário do trabalho, não importa o tempo. A questão é, senta nesse momento e se conecta com você mesmo. Se perceba, se conheça. O que é isso que eu penso quando eu estou pensando? Por que eu tomo essa decisão e não aquela? Não é para fazer isso, obviamente, na hora que a gente está sentado. Nessa hora a gente simplesmente observa o que aparece. Não briga com o que vem, não fica, né, pensando no que vem. Apenas observa. No momento posterior, é um momento de reflexão. Puxa, nossa, enquanto eu estava sentado, né, observando a mim mesmo, me ocorreu um pensamento esquisito. E o que será isso? Por que isso apareceu? Eu não penso desse jeito. Será? Será que a gente não pensa desse jeito? Como é que isso apareceu na minha cabeça se eu não penso desse jeito? Ou será que eu não sei que eu penso também desse jeito? Essa é a nossa grande questão. Porque quando a gente descobre que a gente também pensa desse jeito, a gente está se conhecendo. A gente está se percebendo. Gandhi costumava dizer algo mais ou menos assim: seja você a mudança que você quer ver no mundo. Ouvimos isso hoje já, de diversas maneiras. E de fato, se tem tanta gente dizendo esse tipo de coisa, é porque essas pessoas provavelmente já descobriram alguma coisa, né? A gente já deve saber. A gente usa essa frase, inclusive, né, parece frase de Facebook, né? Olha que frase bonita que eu vou postar hoje no meu Instagram. Não é maravilhoso? Eu vou usar essa frase. Tá, é bonito, mas o que ela diz para você? Para quem ela serve? Como ela te toca realmente? É só uma frase bonita no Instagram? Ou ela realmente tem a ver com o que eu quero para a minha vida? Aí é a grande questão. Então a gente precisa olhar para si, se conhecer e, consequentemente, tomar decisões, fazer escolhas. Quando eu era jovem, eu queria... Ainda sou um pouco jovem, acho. Quero crer. Quando eu era mais novo, eu tinha uma vontade de que, ou uma fantasia, eu acho que todo mundo aqui também, talvez muitos de vocês, não todo mundo, mas tinha essa fantasia de que ia mudar o mundo. Que a gente ia fazer e acontecer, que a gente ia ser, sabe, pessoas extraordinárias no mundo, que a gente ia conseguir acabar com os problemas, né, sociais, políticos, que se a gente se aplicasse muito, né, as grandes transformações aconteceriam. Acho que com o tempo a gente começa a perceber que não é tão fácil assim. E acho que isso acaba levando a gente a um certo comodismo, uma certa sensação de tá bom do jeito que está. Acho que eu não consigo sozinho fazer isso. Talvez eu não tenha condições, ou talvez eu não tenha nem a capacidade para transformar nada. Então eu vou levar minha vidinha e está tudo bem. Só que autoconhecimento é sair da zona de conforto. Não é fácil. De jeito nenhum. É dolorido, é cansativo, é sofrido pra caramba. E aí? Por que será que então a gente vai querer fazer uma coisa dessas? Não tá bom então do jeito que tá? Eu particularmente sempre achei que não. Sempre achei que eu precisava fazer alguma coisa mesmo não podendo transformar o mundo inteiro. Então eu comecei a olhar para mim e pensei, bom, se alguma coisa mudar dentro de mim, talvez alguma coisa fora de mim também mude. Eu não estou satisfeito com o que está à minha volta, não adianta ficar reclamando. Reclamação não muda nada, gente. Outro dia, né, recentemente, uma aluna minha do Zen me mandou uma mensagem falando, né, do irmão que estava doente, enfim, e que era uma doença terrível, não sei o quê.
Eu falei, brother, bom, reclamar da doença, dizer que ela é terrível, tudo cura a doença, resolve o problema da doença. Se não resolve o problema da doença, reclamar não vai adiantar. É melhor a gente, então, procurar tratamento. E aí essa é a grande questão. Nós precisamos olhar para o que está acontecendo à nossa volta, e se a gente se indigna com aquilo, se acha que aquilo não está adequado, e a gente pode fazer alguma coisa, esse é o momento. Não é depois. Não é, semana que vem eu resolvo isso. Porque não tem semana que vem. Assim como não tem ontem. A gente só tem este momento. O melhor momento da vida de vocês, o único momento possível é este. O passado não tem como mudar. O futuro ainda não existe. A gente só tem este momento, o aqui e agora. E a gente tem que, para isso tudo acontecer, para a gente realmente aceitar o nosso olhar, o olhar para si e o autoconhecimento, e consequentemente transformar aquilo que nós queremos transformar, e aí, né, por sua vez, né, perceber transformações ao nosso redor, porque as pessoas começam a ver que a gente está diferente, e elas começam a agir de maneira diferente com a gente. Não é interessante? A gente consegue, né, quando a gente se transforma, quando a gente muda, a gente pode perceber que as pessoas começam a nos tratar de outra maneira, porque nós estamos tratando elas de outra maneira. E isso é o fundamental. E aí a gente está vendo então uma transformação. Mas para que isso tudo aconteça, a gente tem que ter claro para a gente um conceito budista fundamental, independente da tradição religiosa que vocês sigam ou não sigam nenhuma. Impermanência. Nada é, ou será, ou já foi, sempre do mesmo jeito. Tudo vai mudar o tempo todo. Quem espera constância, quem espera um oceano, um mar calmo para navegar, vai se frustrar. A vida não funciona assim. A única coisa permanente na existência é a impermanência. Ela vai sempre acontecer. Não tem como fugir dela. Nós precisamos nos adaptar. E essa adaptação só vai acontecer quando a gente olhar para a gente. Porque quando a gente olha para a gente consegue perceber as mudanças em nós. A impermanência em nós. A impermanência é interessante que ela acontece desde quando a gente nasce, porque a gente vai crescendo e vai se desenvolvendo, a ponto de nós simplesmente não sermos absolutamente mais nada, materialmente falando, átomos, moléculas, do que nós fomos, ou do que, de quando a gente nasceu, né? Aquilo tudo que a gente trouxe de carga genética, de material biológico, hoje já não está mais com a gente. E a grande questão, então, é o que fica? O que permanece? É isso que a gente precisa descobrir.